Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou gravando aqui uma videoaula para ajudar no nosso curso daqui para frente, principalmente nas discussões de casos que nós vamos fazer. Essa videoaula também poderia ter sido colocada lá no começo do curso, mas como a gente organiza o curso e analisa e entende o curso e a própria ação do conselho como uma ação que tem uma dimensão sistêmica muito forte, não tem muito problema dessa aula estar aparecendo agora. Quando a gente fala de uma ação sistêmica ou de uma organização sistêmica, é aquela organização em que as coisas não têm uma ordem certa para acontecer, porque tudo que acontece, todas as coisas que acontecem se interrelacionam o tempo todo, se influenciam o tempo todo. Todo o conhecimento que a gente viu no curso até agora e que a gente vai ver daqui para frente, ele não precisa ser visto numa ordem específica e somente naquela ordem, para que fique claro e para que seja válido. Porque o conhecimento, nesse caso, é sistêmico. Cada coisa que a gente vai vendo vai somando num grande movimento, num grande sistema, em algo dinâmico, algo que se interrelaciona, que se influencia o tempo todo, né? Diferente de quando a gente tem uma visão processual, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês nessa aula é o que eu chamei de as dimensões da ação conselheira. Tá? O conselho tutelar, a ação do conselho, ela tem dimensões, eu chamo de dimensões, e essas dimensões, todas elas se interrelacionam o tempo inteiro. Não existe uma ordem certa para que essas dimensões apareçam, e não existe uma ordem certa para que para que cada uma delas entre num processo e mobilize, e modifique, e influencie a ação do Conselho Tutelar. Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso é próprio da ação sistêmica. Então, a primeira dimensão que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é essa dimensão legal, a dimensão relacionada com a lei. Já falamos bastante nessa dimensão, na importância de você saber interpretar direitinho o estatuto, de você sempre agir, do conselho sempre agir dentro da lei, sempre ter o respaldo legal para aquilo que ele vai fazer, né? Ele não pode fazer nunca algo que não tenha um respaldo na lei. Não só no próprio estatuto, mas como em outras leis também. Tem uma outra dimensão que é a dimensão técnica. Né? Elas aparecem aqui nessa ordem, mas qualquer uma delas poderia estar em qualquer posição. Na dimensão técnica, como o nome diz, é aquele conhecimento técnico baseado em ciência, baseado em conhecimento acadêmico. Tá? Então, quando o conselho, por exemplo, determina uma medida de proteção, de encaminhar a família para um tratamento ou para um programa de apoio, o respaldo para o conselho fazer esse encaminhamento é o respaldo legal. Está na lei que ele pode fazer esse encaminhamento, né? Para o projeto funcionar, para o programa funcionar, tem que ter uma visão técnica. Não dá para qualquer pessoa dar apoio psicológico para uma família. Tem que ser alguém que tem conhecimento técnico, que fez faculdade de psicologia, que tem conhecimento acadêmico, que sabe como aplicar os conhecimentos técnicos para beneficiar essa família. Tá? E outra dimensão que sempre aparece é a dimensão relacional. Então vamos pegar o exemplo do grupo de apoio familiar ou da orientação psicológica. O conselheiro se baseia no aspecto legal para determinar, o psicólogo que cuida daquele grupo ou que faz aquele trabalho, aquele serviço, tem conhecimento técnico, mas tanto o conselheiro como o psicólogo têm aspectos de relação. Como é a relação entre o Conselho Tutelar e o Serviço de Psicologia? Como foi a relação entre o Conselho e a família que ele encaminhou para esse processo, para esse serviço, né? Como que se deu essa relação? Foi uma relação tranquila?
Foi uma relação tempestuosa, né? O aspecto legal diz que o conselheiro pode, ele tem o poder legal de encaminhar a família para um tratamento psicológico. Mas como que ele fez esse encaminhamento? Foi de uma maneira tranquila? Foi de uma maneira respeitosa? Foi de uma maneira cuidadosa, né? A relação com a família teve que caráter? Ou foi um caráter truculento? O conselheiro chegou e falou, tá aqui, ó, tem o poder, tá na lei, mando e vocês têm que ir lá. É uma forma de se relacionar, né? Tem uma outra dimensão, que é uma dimensão processual, né? Tudo que o conselheiro faz se transforma num processo, que é diferente de sistema, né? O sistema, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, no processo elas têm uma ordem para acontecer. Então, o conselheiro não pode, por exemplo, usar do aspecto legal, da dimensão legal, para encaminhar uma família para o tratamento psicológico, sem antes verificar a situação da família, né? Existe um passo que tem que ser feito antes deste encaminhamento, né? Esse encaminhamento tem que ter um embasamento legal e tem que ter um embasamento do próprio conselho, ou seja, o conselho tem que se reunir, tem que conversar, né? Existem coisas que têm que ser feitas numa ordem certa. E a partir do momento que o conselho manda a família, encaminha a família para aquele atendimento, tem um processo que ele vai disparar de acompanhar aquele atendimento. Então ele vai acompanhar primeiro toda semana, depois quinzenalmente, né? Ou seja, existe uma ordem certa para fazer esse acompanhamento. Você não começa, por exemplo, num caso sério, mais grave, você não começa um acompanhamento uma vez por mês e depois faz uma vez por semana. Não, o processo começa com mais atenção, tem uma justificativa para, neste momento específico, o acompanhamento ser mais presente. E depois, à medida que as coisas vão indo bem, o acompanhamento pode ser mais espaçado. É algo processual. Tem que primeiro o acompanhamento ir bem, para depois o atendimento ir bem, para depois o acompanhamento ser espaçado, tá? Depois tem uma dimensão administrativa, que é toda a dimensão de organização interna e às vezes externa do Conselho Tutelar, né? Este encaminhamento, que se baseou no aspecto legal, que vai ter o suporte técnico, que teve uma relação e que deve ser acompanhado dentro de um processo. Ele está registrado no conselho, isso é uma ação administrativa, né? Ele foi feito por meio de um formulário, por meio de um documento. Esse documento está devidamente arquivado, né? O conselho, administrativamente falando, ele sabe quantas vagas tem, ele conhece o serviço para poder encaminhar a família para lá ou não, né? Ou seja, tem toda uma questão administrativa. O processo de acompanhamento, que está nessa dimensão processual, por exemplo, né? Ele tem que ser registrado. Ele vai ser registrado administrativamente falando. Tem que ter uma pasta onde vai esse registro, tem que ter um jeito certo de fazer o relatório desse acompanhamento, tá? É como se fosse todo o serviço de secretariado, de logística do conselho, né? Depois tem uma dimensão institucional, né? Se a relação aqui do conselho com a família se dá de maneira de um pessoal, um conselheiro, ou mais do que um, conversando com a família, a relação com a psicóloga, ela também se dá de uma maneira pessoal. Você pode ir lá e pode conversar com a psicóloga. Mas existe também uma relação institucional. O serviço de psicologia tem a sua institucionalidade, tem a sua formalidade, é um serviço registrado no município, criado de acordo com a lei, e o conselho também é. Então, como que se dá a relação institucional,
né? Como que o conselho é visto na cidade enquanto instituição? É uma instituição conhecida? É uma instituição respeitada, né? Quando o conselho vai, por exemplo, ser representado, vai participar da posse dos vereadores eleitos, ele está indo como uma instituição, né? A instituição Conselho Tutelar está se fazendo presente na cerimônia de posse dos vereadores, por exemplo, né? E por fim, eu coloquei essas 7 dimensões, talvez pudéssemos pensar em outras, mas por fim existe uma dimensão política. Isso é muito importante a gente ter em mente. Todo o trabalho do Conselho Tutelar tem sempre um caráter político. Nunca deve ser um caráter político partidário, mas sempre vai ter um caráter político. Por quê? Primeiro que o conselho faz parte da estrutura de poder, de governo da cidade. Do mesmo jeito que tem uma prefeitura e tem um posto de saúde, tem um conselho tutelar. Ele compõe as instituições que estão na cidade e essas instituições naturalmente têm relações que são também relações políticas, né? O conselho, por exemplo, ele pode, de uma maneira mais clara, vamos dizer assim, ou mais pontual, disparar uma campanha para que seja criado um novo serviço na cidade. Ele pode fazer uma campanha contra o trabalho infantil, que normalmente é feito no mês de junho, no dia de combate ao trabalho infantil, né? Então ele tem uma postura política na cidade, né? Quando ele faz uma campanha, ele está cutucando a prefeitura, ele está fazendo os poderes se movimentarem, ele está influenciando a sociedade, né? Depois alguém do conselho pode inclusive se candidatar a vereador, por exemplo, não tem problema nenhum, desde que ele não use do conselho para fazer esta política partidária, mas ele sempre vai ter uma dimensão política, tá? Como está aqui no texto, ó, as diversas dimensões da ação conselheira se interrelacionam de maneira sistêmica, ou seja, se influenciam de forma dinâmica o tempo todo, não havendo em tese uma que seja mais importante que a outra. Às vezes você faz tudo dentro da lei, mas na hora de se relacionar com a pessoa, essa relação é tão ruim que a pessoa não adere ao serviço, que a pessoa não respeita o Conselho Tutelar como instituição. Às vezes, administrativamente falando, o Conselho é uma bagunça tão grande que ele não consegue acompanhar os casos que ele encaminhou para o serviço de psicologia. Então, todas elas são importantes. A separação das dimensões se dá no caráter mais prático, mais pedagógico, mais para a gente conversar. Em determinados momentos ou em determinado caso, né, uma das dimensões pode estar mais evidente. Porém, em regra, raramente vai se encontrar uma situação em que todas não estejam presentes. Tá? Dificilmente você vai encontrar uma ação, uma situação em que você não vai trabalhar com a dimensão legal, técnica, relacional, processual, administrativa, institucional e política. O que pode acontecer é de uma estar mais escondida. A institucional, por exemplo, ela pode estar mais escondida. Você atende a pessoa ali todo dia no conselho, né? Um monte de gente vai no conselho, é atendida no conselho, e essa pessoa, todas essas pessoas vão criando uma visão, né, uma imagem, um conceito do Conselho Tutelar na sua cidade. Ou seja, você não está institucionalmente, formalmente falando da instituição Conselho Tutelar, você não está formalmente representando a instituição, como na posse dos vereadores, mas o seu atendimento no dia a dia faz com que a instituição seja respeitada, a instituição Conselho Tutelar seja respeitada. A política, por exemplo, é a mesma coisa, né? O jeito que você atende as pessoas no seu dia a dia fazem com que as pessoas acabem tomando uma postura política, né? Ao analisar, então, todas aparecem, todas estão presentes, mesmo que às vezes uma esteja mais implícita, mais escondida, e outra esteja mais explícita, mais clara, tá? Ao analisar cada aspecto de cada dimensão, a ação do conselho se qualificará. É aqui que vem, né, essa última frase aqui, talvez esteja cortando um pedacinho, mas vocês já receberam esse material. Essa última frase é que vai ser o primeiro
A primeira provocação para a nossa discussão de caso de hoje. Tá? Nós vamos ter que olhar o caso que nós vamos discutir hoje e todos os casos que a gente for discutir e todas as situações que vocês atenderem, que vocês se depararem como conselheiras, vocês vão ter que sempre analisar cada aspecto de cada dimensão. Então você pega aquele caso e você vai ver os aspectos legais, você vai ver os aspectos técnicos, os aspectos relacionais, como é que se deram as relações, foi uma ação, uma atitude técnica ou foi uma atitude do senso comum, sem conhecimento, foi uma atitude, teve um processo ou não, teve uma organização administrativa ou as coisas não estavam organizadas e assim por diante. Tá? A primeira questão, então, primeira provocação, a primeira preocupação, a primeira indicação que fica para vocês hoje é: vamos analisar no caso que nós vamos ver, em todos os casos que a gente analisar daqui para frente, cada uma dessas dimensões. Tá bom? Espero que a aula tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, a gente tira no nosso encontro presencial. Tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.